Tem que o filtro errado. Pera, e agora? Eu acho que dá pra mudar. Aonde? Em algum lugar. Ah, em algum lugar. Eu também, em algum lugar deve dar. Puta, Peraí. ficar a live toda assim vai ser difícil. Então, onde sai? Sai e entra de novo. Onde eu tiro esse filtro, meu Deus? Ai, gente. Sai e entra de novo. Gente, eu vou sair porque eu liguei esse filtro aqui horrível e eu não sei tirar. E vou entrar de novo, beleza? Eu já tô entrando. Deixa eu ver se a Pri consegue tirar. Finalmente. Não preciso sair. Boa noite a todos que estão chegando. A nossa live de terça-feira, às 21 horas. Peraí que eu tô escolhendo um filtro porque ninguém merece minha cara nua e crua. Vamos ver esse. Não, muito ruim. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos à nossa live semanal. Sabe aquela live que você estuda tanto que você não sabe nem por onde começar? Ah, vocês vão ter que aguentar minha cara normal. Então, bora lá. Boa noite, Sandrinha. Boa noite, Lari, minha linda. Você viu a titia atrapalhada entrando na live? Pois é. Boa noite, Gabizinha, de Curitiba. Pilates Alaide Dias. Tudo bem com você? Vocês dão risada, né, velho? Vou deixar sem filtro, porque os que apareceram aqui, ó, tipo, é da Sininho, aí tem esse da Avenida Brasil, aí tem um monte zoado, não dá. Olha aí, não dá, vou deixar sem filtro. Então, pessoal, na live hoje, ai, ridículas. Enfim, toda iluminada, comecei toda iluminada, me perdi aqui. Tava brincando com os efeitos, com os filtros, e aí entrei atrapalhada. Boa noite, Nathalie. A Laídes Dias tá fazendo eu, não sei porquê, mas eu, assim, pra você também. Olha lá. Sejam todos bem-vindos. Olha só, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar dos benefícios da metodologia hipopressiva, né? No manejo das dores crônicas, né? O quanto a metodologia hipopressiva pode ajudar no manejo das dores crônicas. E aí a gente vai ressaltar alguns pontos interessantes e vai fazer alguns links. Vamos falar de neurotransmissores, né? Vamos falar de o que cada neurotransmissor é produzido, né? O que é a metodologia hipopressiva, vai fazer todos uns links através dos neurotransmissores e hormônios produzidos durante o exercício físico e, sobretudo, na metodologia hipopressiva, que é um método hipercapneico, certo? E a gente vai discutir tudo isso. Eu falei pra vocês que eu não supero o pernilongo, né? Acabou de passar um aqui. Eu tô 100%? 80%, Gabizinha. 80%, mas vou ficar 100% logo, logo. Se Deus quiser, ainda faltam alguns exames para eu fazer. Mas graças ao nosso grande Máximo Lombardozzi, né? Meu grande mentor e professor, inclusive para o desenvolvimento desse curso, né? O cara que mais sabe de pressões no mundo, não tem a menor dúvida. E a nossa Renata Peixinho, uma das monitoras da metodologia hipopressiva. Estou quase lá, melhorando bastante. Bem-vindos, galera, sejam todos bem-vindos à nossa live. Vou pedir para vocês aqui, enquanto a gente bate papo, aqui ninguém tá querendo falar muito hoje comigo, vocês mandarem um aviãozinho pro amigo de vocês para assistirem essa live, que tá muito top, tá? Estudei bastante para essa live e tem muita novidade, muita coisa bacana para dividir com vocês, beleza? Só feras. Gratidão, Gabi. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Então, vamos mandar o aviãozinho, convidar aquele seu colega aqui, ó, né? Fala, Dezinha, que tem curiosidade para saber sobre a metodologia hipopressiva, que sabe que a metodologia hipopressiva não é só ficar aspirando, para conhecer um pouco mais desse método tão fantástico que a gente tem tantos resultados. Minha fadinha chegou, né? Então, boa noite, fadinha. Para entender um pouco mais desse método tão fantástico, certo? E já tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. É da Leozinha. Você queria entrar comigo ao vivo, Leonor? Eu te amo. É mais uma atrapalhada das redes sociais, com certeza. Então, chame os amigos, tá? Vamos dividir esse conhecimento com aquela pessoa
que ainda insiste que o exercício abdominal deve ser feito... Por que tô bebê? O que tá bebê? Janinha tá bebê? Boba. Sempre fui. Boa noite, Rê, Muritiba. Você tá boa? Para aquele profissional que ainda não conhece a metodologia hipopressiva e que ainda insiste em passar exercícios abdominais do tipo crunch e ainda bate nessa tecla do exercício abdominal tipo crunch para fortalecimento dos músculos do abdômen. A gente sabe que não é uma questão de fortalecimento da musculatura abdominal. É boa e bem. Bebê é boa e bem. Ai, que lindo. Obrigada, Leonor. Tô bem, boa, não sei. Bora lá, gente. E aquele profissional que ainda não consegue entender a diferença da metodologia hipopressiva para os abdominais específicos do tipo crunch, que ainda acreditam que tem que fortalecer a faixa abdominal e desconhecem toda a sinergia abdominopélvica, toda a sinergia torácica abdominal. Boa noite, Selomar. Seja bem-vinda à nossa live. E desconhecem todos esses conceitos e desconhecem também... Bem, e você e a Pri, como estão? Eu tô bem, e você, Pri? Também, graças a Deus. Também, graças a Deus, ela falou pra você. E a gente é quase uma dupla, né? Você vê? Uhum. Só falta você pegar o violão e ficar aqui do lado, tocando e eu fazendo a live. Boa noite, Pinco. Tudo bem com você? MP Moragal, boa noite. De onde vocês estão falando, gente? Então, como eu estava falando, aquele exercício físico que ainda insiste, né? Em não... Ainda acham, né? Fala, Joyce. Estou bem, sim. 80% já. Foi só um susto. Um sustão, mas foi um susto. Selomar fala de Porto Xavier, Rio Grande do Sul. Mais animada. Gente, vocês não sabem o que é uma síndrome compartimental, né? Obrigada, Andréia. Obrigada. Boa noite, Ana Carolina. A Andréia de Blumenau, Santa Catarina. Boa noite, Daisy, perdão. Ana Carolina, Florianópolis. Sejam todos bem-vindos. O Cleiton fala de Manaus. Juiz de Fora na área. Guareí, interior de São Zauzal, interior. Acho que é Zauzal é São Paulo. Sei lá, umas gírias novas que eu tô ficando velha. Olaria, Rio de Janeiro. Enfim, sejam todos bem-vindos, tá? Espero que vocês gostem da live. Ela tá muito animal. Para quem já fez o curso, para quem não fez o curso, sabem, né? Gratidão, Pincos. Sabem o quanto eu estudo a metodologia, o quanto eu atualizo a metodologia. Eu posso dizer que nessa live a gente vai ter muitos conceitos novos já. Porque, enfim, a ciência não para. Novo Hamburgo, sou aluna da Gabi Pinheiro. Aura Sacra. Seja bem-vinda à nossa live e beijo pra Gabi. Se você puder mandar, eu agradeço. São João del Rei, Ceará, interiorzão, é Zauzal. Zauzal é interiorzão, entendeu? Uhum. Ceará, que delícia, Bahia, ai que inveja boa. Enfim. Então, pessoal, vocês sabem que eu não paro de estudar, que eu tô sempre atualizando meus papers. E, infelizmente, tô sim, Andréia, tô bem melhor. Graças a Deus. Itajaí, Santa Catarina na área. Leonorzinho, gratidão, lindona. Sabemos, né? Eu posso dizer que eu sou muito orgulhosa dos meus alunos, né? Meus alunos, é muito bonito ver, quem já está há bastante tempo ensinando, ver o crescimento dos seus alunos. E a Leonor é uma delas, enfim, não quero ser injusta com ninguém, deve ter mais gente aqui na live que passou entrando na hora que eu estava lutando aqui com o filtro, né? E não quero ser injusta com ninguém, mas é muito bom ver o crescimento de vocês. Acho que esse é o melhor pagamento com um professor, né? Gratidão, seu Lomar. Gratidão. E hoje tem mais uma live bombástica, tá? As pessoas precisam entender, nós profissionais do movimento, quando a gente fala em pressão intraabdominal, que nós não estamos falando de ganhar força no abdômen. Esse não é o objetivo da metodologia hipopressiva. A metodologia hipopressiva ela serve para uma questão somente, para normalizar a pressão intraabdominal, certo? Ponto final. Os benefícios que ela vai trazer, aí são outros 500. Mas para que serve a metodologia hipopressiva?
para normalizar as pressões intraabdominais, certo? E ponto final. E quem falar mais está falando besteira, tá? Agora, os benefícios que ela traz são inúmeros, tá? Quando der 9 horas da noite, vocês já convidaram os amigos de vocês para essa live? Ou não? Ou estão aí me olhando, desconfiada? Fala, Lívia. Tudo bem com você, lindona? Chamaram? Então, bora lá. Todo mundo sabe como funciona a minha live, certo? 9 horas em ponto, eu fecho o chat, ok? Eu não vi corações nessa live. Ah, bom. Eu sou pisciana com ascendente em câncer e eu gosto de corações. Se não vier corações, eu paro de falar. Beleza? É assim que funciona. Nossa, Dani Cadima, princesa, deve estar triste, né? Dani Cadima deve estar triste. A moça com o nome de princesa deve estar triste. Como nós todos estamos, né? A Priscila tá arrasada, porque a Priscila era fã número 1 da rainha. Assistiu todas as séries, enfim. Danizinha, a moça com o nome de rainha. Estou bem melhor, graças a Deus. Com nome de rainha não, de princesa. Princesa. Boa noite, Trainer Lima. Por quê? Por causa do... Ai, mas ela é lesada. Ela mesmo já viu. Entendi a piada. Malu, boa noite. Corpus dela Estética, boa noite. Bora lá. Vou fechar o chat pra gente começar a nossa live. Então, pegue caneta, ok? Pegue papel, porque vem informação por aí, porque eu estudei muito pra essa live, tá? Eu também, pisciana com câncer. Por que AF? Não entendi. Senhora amada. Iluminar, a Priscila tá falando. Bom, enfim, boa noite a todo mundo. Eu vou fechar o chat, tá? Vai embarcar? Vai pro Paraguai, Dani? Ah, não, ela vai embarcar, acho que pra cerimônia. Deve ser isso que ela tá falando. Não, ela tá arrumando uma filho. Ah, vai viajar mesmo? Vai viajar. Então tá bom, boa viagem, não. Então vou fechar o chat, espero que vocês já tenham pego papel e caneta, ok? E bora lá pra começar a nossa live. Como eu disse, a live de hoje, eu estudei tanto, gente, peguei tanto artigo, assim, que assim, é tanta novidade, que não sabe quando você nem sabe por onde começar a organizar as ideias para passar para vocês, é assim que eu tô hoje. Então vamos começar falando de algo bem básico, tá? Exercício físico, a gente sabe que é a bola da vez, né? Tá aí na ciência, despontando como um excelente manejo para as dores crônicas, sejam elas de qual mecanismo for, a neuropática, a nociplástica e a nociceptiva. Então, exercício físico é fundamental para o manejo da dor. Ponto. Então, o que o exercício físico ele proporciona, né? Ele libera as dopaminas, ele libera as endorfinas, ele libera as serotoninas e ele libera ocitocinas. A gente vai falar desses 4 neurotransmissores hoje, certo? Então, todo exercício físico, todo e qualquer exercício físico liberam, no mínimo, esses 4 neurotransmissores. Então, toda vez que a gente começa a fazer um exercício físico... Deixa eu melhorar essa câmera aqui, que acho que tá muito alta. Eu tenho medo de apertar aquela ligação de emergência, sabe? Que o botão tá bem aqui. Então, toda vez que a gente começa um exercício físico, gente, a gente tem que entender que a gente gera uma desordem no sistema. O sistema se desorganiza, ele sai da sua homeostase. Isso é a prática de qualquer exercício físico, ok? E qual é a função dos neurotransmissores? O corpo ele não vai ficar fora de organização, desorganizado, fora da sua homeostasia por muito tempo, ok? Então, os hormônios e os neurotransmissores, eles agem, eles são produzidos para reorganizar essa desordem. Ou seja, para buscar a homeostasia. Então, quando é produzida a serotonina, a dopamina, a ocitocina, o que mais que eu falei? Ocitocina, endorfina, serotonina e a dopamina são para gerar o quê? A organização do sistema, para reorganizar o sistema que está fora da homeostase, uma vez que começou a fazer um exercício físico, tá? Então, todo exercício físico vai gerar esses 4 neurotransmissores. O que é, né, um neurotransmissor? O que é um neurotransmissor? O neurotransmissor é uma substância química produzida pelo neurônio, certo? São produzidas,
Neurotransmissores são substâncias químicas que são produzidas para excitarem ou para inibir neurônios. Cada um vai ser produzido em determinada glândula, tá? E alguns, como a dopamina, por exemplo, na substância negra, ok? Uns são produzidos na hipófise, outros são produzidos no que a gente conhecia como suprarrenal, outros são produzidos nos órgãos, né, ovários e testículos, nos nossos órgãos produtores de hormônios, ok? Então, nada mais são os neurotransmissores que substâncias químicas produzidas para inibir ou excitar sinapses, ok? Para a reorganização do sistema mediante a sua desorganização com o começo da prática de qualquer exercício físico. Claro, isto, a gente tem que entender o que esses 4 neurotransmissores fazem no nosso corpo de uma maneira geral, como eles normalizam, reorganizam esse corpo. Então, a gente vai falar primeiro da endorfina, beleza? A endorfina, assim como a serotonina e a ocitocina, ela é produzida, o que vocês vão encontrar como embasamento forte, literário, é a partir do 20º minuto de exercício físico. Porém, já existem pesquisas falando que a partir do 12º minuto, a gente já tem liberação desses neurotransmissores, ok? Que são a endorfina, a ocitocina, tá? E a serotonina, beleza? A dopamina depois a gente vai falar à parte. Então, as endorfinas, a partir do 12º minuto, variando até o 20º minuto de produção do começo de um exercício físico, tá? Ela é produzida para quê? Quando a gente começa, quando o sistema é desorganizado, ele pode sair, né, dentro do seu equilíbrio mecânico, do seu equilíbrio termodinâmico, ele pode ser desequilibrado de diversas maneiras, certo? E isso pode culminar com dor. Então, durante a prática do exercício físico, é liberado as endorfinas, que são os nossos analgésicos, né? Os nossos endógenos analgésicos, o nosso sistema opioide interno, ok? As nossas morfinas internas são produzidas para quê? Para que o sistema se organize, para que a gente pare de sentir dor na prática esportiva, ok? E siga com o exercício físico. Então, faz muito sentido a gente produzir uma substância, um neurotransmissor, tá? Para inibir essa dor, para que a gente consiga chegar até o final da prática do exercício. Lembrando que o nosso córtex, ele trabalha em cima de motivação, tá? E recompensa. A gente não pode esquecer isso, tá? Por isso que é tão difícil uma pessoa manter a prática contínua de exercício físico. Iniciar a prática contínua quando não se gosta de exercício físico. Porque o que acontece? Quando a gente vai praticar exercício físico pela primeira vez na vida, um sedentário de 30 anos começou a fazer exercício físico. O que o córtex dele quer? O nosso sistema de recompensa, ele quer uma recompensa imediata. Isso acontece no exercício físico? Não. Normalmente, quem nunca fez o exercício físico volta para casa cheio de dor, cansado, né? Essa dor ela vai perdurar 48, 72 horas, ok? O cara vai voltar com mais dor, ele vai olhar, ele vai pesar antes e depois, provavelmente ele engordou uns 200, 300 gramas, né? Pela vasodilatação produzida durante o exercício físico, né? A retenção do líquido ali, da parte sanguínea na parte muscular, no nosso sistema muscular. E ele vai chegar em casa, olhar no espelho, ele não vai ver diferença nenhuma no corpo dele. Na primeira aula, na segunda aula, a mesma coisa. Na terceira aula, a mesma coisa. Um mês depois, a mesma coisa. Então, olha só, o cara tem que estar muito motivado e muito focado para que ele mantenha a prática de exercício físico. Porque o nosso sistema de recompensa vai falar assim, cara, você tá indo lá, você tá voltando com mais dor, sabe? Você tá voltando cansado, você tá insistindo por quê nessa história? Lembrando que o nosso corpo respeita 3 leis: equilíbrio, conforto e economia. Então, ele está desrespeitando o princípio do conforto, que é a ausência de dor. Está desrespeitando o princípio da economia, porque você está gastando mais energia e acelerando o seu metabolismo. E está desequilibrando o organismo. Eu comecei essa live falando que o sistema, quando a gente começa a fazer um exercício físico, o sistema entra em desordem, ok?
E os neurotransmissores são produzidos para reorganizar, de novo, trazer a homeostase para esse corpo, certo? Agora, diferente de quando a gente vai comer um brigadeiro. Quando a gente vai comer um brigadeiro, o nosso sistema de recompensa imediatamente recebe essa recompensa. Ai, o açúcar, né? Que delícia o açúcar. Ok? E é assim que funciona o nosso córtex. É assim que funciona o nosso comportamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ter que motivar alguém para uma prática de exercício físico. Tá? Por isso é tão difícil gerar a adesão ao exercício físico. Por isso que o nosso aluno ou paciente tem que gostar do exercício que ele faz. Porque isso é predominante para que ele mantenha a ida, continue, né? Não se desmotive para o exercício físico. Porque, além de tudo, se você manda o cara fazer musculação, se você acha que a musculação é o melhor exercício, encaminha ele para a musculação. E o cara odeia musculação. Ou então você me põe para jogar futevôlei. Cara, eu com uma bola no pé, eu já caio, né? Sem a bola no pé, com os 2 pés no chão. Com uma bola no pé e um pé no chão, eu odeio. Eu não vou conseguir fazer futevôlei. Nem vou começar a tentar. Então, assim, olha só que sabotagem que a gente já traz. Entendam? Então, a gente tem que achar um exercício físico que o aluno se encaixe, que ele goste. Beleza? E aí, qualquer exercício físico vai produzir endorfina. Então, muito claramente, o analgésico é fundamental, tá? É importante a gente produzir endorfina para quê? Para que o nosso sistema de recompensa mantenha esse aluno ou paciente, esse indivíduo, motivado a chegar até o final do exercício físico. Beleza? Então, porque se ele começar a ter dor, ele vai parar. Além de tudo, ele começar a ter dor ali, imediatamente na hora do exercício, ele para. Então, sabiamente, né, o nosso córtex, ele vai liberar várias substâncias inibitórias ou excitatórias, e nesse caso a endorfina é um analgésico, é um bloqueador da dor. Na verdade, ele é a nossa morfina interna, certo? Bom, que mais, além de exercício físico, e qual exercício físico que gera mais endorfina? Que são os nossos opioides endógenos, ok? Rir aumenta a produção de serotonina. Então, olha um exercício bacana para a gente indicar para aquele paciente, tá? Que tem depressão, por exemplo. Você vai falar para ele ir em casa, tá? E começar com um riso forçado, isso é neurociência, tá? Forçado. Depois de um tempo, não precisa mais do que 3 a 4 minutos, ele vai começar a sorrir. Isso vai aumentar os níveis de serotonina, que está intimamente ligado com os índices de depressão, ok? Quem produz pouca serotonina está apto a ter uma depressão a qualquer momento, ok? E a gente sabe que dor crônica e depressão andam ali, ok? Então, olha só, o que mais? Comer chocolate amargo, porque tem triptofano, beleza? Então, comer chocolate amargo é legal, ajuda a produzir endorfina, ok? Sempre lembrando que a minha Nutri me deixa comer 2 bloquinhos pequenininhos, não é 2 tabletes, 2 bloquinhos, assim. Daquele chocolate fininho, parece um papel, quase nada, hein? Mas ajuda a produzir endorfina. O que mais? Alongamento. Tá comprovado cientificamente que o alongamento que foi tão execrado por a gente durante tanto tempo, né? Ficava sempre essa controvérsia, faz alongamento, não faz alongamento, perde performance, não perde performance, não sei o quê. Tá comprovado cientificamente que o alongamento alivia as dores crônicas. Não se sabe exatamente o mecanismo por onde ele age, mas a gente sabe que o alongamento diminui, ajuda no manejo das dores crônicas. Beleza? Outro neurotransmissor que é produzido durante a prática de exercício físico. A ocitocina. Muitos corações agora para a ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor, né? Então, quando a gente produz ocitocina fazendo exercício físico, ok? Quando a gente tá com o nosso bichinho lá, cuticute, fazendo carinho nele, a gente produz ocitocina. Olha que romântico agora. Ficar de mãos dadas, produz ocitocina. Ficar abraçadinho, produz ocitocina, senhor.
Atenção, Brasil. Ficar abraçadinho produz ocitocina. Elogiar alguém, presentear alguém, produz ocitocina. Então, sejamos mais generosos para que tenhamos bastante ocitocina no nosso coração. O coração, vocês estão entendendo, né? Não é o órgão em si, mas o nosso sistema como um todo. Beleza? Então, ser mais generoso, né? E a gente já discutiu em algumas lives anteriores que a dor crônica, ela é no seu sistema de conexão, nas suas sinapses dentro do córtex, né? Onde ela passa pela fase da interpretação. O que acontece? Ela faz sinapses com zonas afetivas. Então, olha como é importante a gente ter ocitocina, bastante ocitocina no nosso corpo. Beleza? Circulante. Outro hormônio importante que a gente vai falar, o neurotransmissor, é a serotonina, ok? A serotonina, a gente sabe que 80% da nossa serotonina é produzido no nosso intestino, né? No nosso eixo entérico, né? No nosso eixo entérico cortical. Cortical entérico, córtico entérico, enfim. Tá? É produzido no intestino. E a serotonina, ela é a estabilizadora do humor. Ok? Então, o que ajuda, além do exercício físico, a produzir ocitocina? Meditar, mindfulness, qualquer exercício de respiração plena. Guardem esta palavra, respiração com presença, né? É isso que é mindfulness, isso que é a meditação, respirar de forma consciente, beleza? Isso aumenta os níveis de serotonina. O exercício aeróbio é excelente para o manejo da serotonina. Aliás, o exercício aeróbio de moderada a alta intensidade, tá? Ele é muito usado no manejo. Voltou. Meditar, exercício aeróbico, exposição ao sol. Quem não fica feliz quando tá no sol, né? Sempre com proteção solar, aquela coisa, né, chata, mas a gente precisa falar. Quem não fica feliz, mais feliz num dia de sol, né? E principalmente quando você está exposta ao sol. Existe uma pesquisa bem interessante que fala justamente dos londrinos, eu estava falando da rainha no começo da live, né? E os londrinos têm altos índices de depressão. Serotonina, quem tem depressão tem serotonina muito baixa, tá? E normalmente o intestino não funciona bem, não produz serotonina, eu disse que 80% é produzido no intestino, né? E por quê? Os londrinos têm mais depressão. Hoje a gente sabe, porque tem pouco sol em Londres, né? Tanto que é conhecido como o fog, né? De Londres, né? Sempre aquela camada de nuvem, né? Sempre aquela coisa meio sinistra, né? No ar, meio cinzento, né? E isso deixa as pessoas mais deprimidas, mais ou menos como São Paulo, não é muito diferente também não, né? Que mais? Exercícios ao ar livre ajudam demais a produzir serotonina. Então, uma dica aí para o seu paciente com depressão, para o seu aluno, que você precisa manejar a dor crônica, prefira os exercícios aeróbicos ao ar livre. Ao ar livre é péssimo, né? Prefiram exercícios aeróbicos realizados ao ar livre. Num parque, numa praia, quem tiver o privilégio de morar perto de praias, praças, enfim, produzem muito mais serotoninas do que os feitos dentro das academias. Olha que interessante. Então, quem tem um estúdio de pilates, por exemplo, num lugar bonito, que tenha verde em volta, isso vai propiciar, né, a maior produção de serotonina. O sexo, né, não tem como a gente falar que não, o sexo produz. E alimentos que tenham bastante triptofano, ok? Quais são esses alimentos? Banana, beterraba, chocolate amargo, tudo isso tem muito triptofano, ok? Então, um ajuste alimentar é imprescindível, né? E um ajuste de hábitos, né? E com a inclusão do exercício físico. E por último, a gente vai falar da dopamina. Só que aí agora eu vou colocar um mar no meio da história. A metodologia hipopressiva, ela é uma metodologia postural, quando eu falo postural, ela busca função na postura, tá? Metabólica, porque ela trabalha buscando o sistema nervoso simpático,
tá? Eu vou explicar isso melhor. Ela é também um método respiratório. E lembra que eu falei da respiração plena para vocês gravarem isso na cabeça? Então, a metodologia hipopressiva, ela coloca o aluno para respirar, coloca o paciente para respirar e de forma plena. Ele tem que estar ali mantendo aquela postura, ok? Durante a prática do exercício e todas as ativações musculares necessárias, certo? Ela vai trabalhar em cima do sistema nervoso simpático, buscando a noradrenalina e a adrenalina, ok? Que são pertinentes ao sistema nervoso simpático, ok? Além disso, a metodologia hipopressiva, ela busca a entropia. O que é entropia? É a lei da termodinâmica, tá? Que pega toda a energia ruim que a gente tem. O que é energia ruim? É aquela que o corpo não tem capacidade de transformar em energia cinética. E joga fora. Joga fora como? Através daqueles pequenos tremores que são gerados durante a metodologia hipopressiva. Então, ela limpa o corpo, né, através da entropia, ok? E que mais? Respiração, entropia. Ela faz a normalização das pressões, e quando a gente fala normalizações da pressão, a gente está falando da pressão intraabdominal, da PIT, que é a PIA, né? A PIT, que é a pressão intratorácica, e a gente está falando da PIC também, da pressão intracraniana. A gente sabe que uma vez a pressão aumentada em uma das cavidades, as outras cavidades também alterarão a sua pressão, certo? E nós temos 3 cavidades. A PIC no crânio, a PIT no tórax e a PIA. A gente não pode esquecer que o método hipopressivo, ele é um método hipercapneico que trabalha com privação de oxigênio, ok? E que ele busca a ativação simpática. Para quê? Para que a gente tenha uma vagotonia reflexa. O que é isso? É uma ativação do 10º par craniano, que é o nervo vago. Ok? Então, quando a gente pensa em nervo vago, em par craniano, a gente sabe que ele é muito interno, né? A gente tem possibilidade de liberar ele na bainha carotídea, mas a maior parte do nervo vago, ele transita por onde? Pela cavidade torácica até o intestino grosso, certo? Existe controvérsia na literatura, alguns autores falam que o vago vai inervar todo o cólon transverso, outros autores falam que vai inervar até 2/3 do cólon transverso. Então, olha só, quem é o grande responsável, ok? Por aumentos, por pressões no nervo vago, na maior parte que ele transita no nosso corpo. É dentro da cavidade torácica e dentro da cavidade abdominal. E quem regula o vago, que não deixa ele ficar comprimido durante uma pressão aumentada, é a regularização da pressão. E a gente sabe da importância do nervo vago no manejo da dor, ok? Só por isso eu já poderia encerrar a live, tá? Então, a metodologia hipopressiva, ela joga energia ruim fora, através da entropia, tá? Ela só fica segurando no sistema o que for possível ser transformado em energia de movimento, que é a energia cinética. Ela gera a normalização das pressões, quais? Das 3 cavidades. Da intraabdominal, da torácica e da craniana. E aí a gente já vai pensar no nervo vago. A gente tá falando só de manejo de dor, tá? Não tô falando dos outros benefícios do método. Depois, ela vai trabalhar com a respiração plena, tá? O aluno tem que estar presente ali para cumprir os ciclos respiratórios, ok? E qual é a principal substância, principal neurotransmissor, além de todos esses outros 3 que são produzidos durante a prática da metodologia hipopressiva? A dopamina. A dopamina, ela é produzida na nossa substância cinzenta, ok? E ela é a grande responsável, até pouco tempo a gente achava que ela era responsável pelo nosso sistema de recompensa. Hoje, a gente sabe que não é bem assim. Olha que interessante, isso já mudou. O nosso sistema de recompensa, ele trabalha como? Meta, você tem uma meta para cumprir, uma conquista e uma recompensa. Então, você cumpriu a sua meta, você conquistou, chegou até o final da prática do exercício, ou qualquer outra meta, eu tô falando no exercício. Sua meta é fazer 30 minutos da metodologia hipopressiva. Você conquistou essa meta, você tem a recompensa,
diferente dos exercícios clássicos, né? Qualquer outro exercício que não seja hipercapneico, porque tanto a noradrenalina como a adrenalina que eu falei, mais a dopamina, eles são do grupo das catecolaminas, que são produzidas, ok? Somente em exercícios físicos de baixíssima intensidade. Olha só. Eu não sei como funciona na casa de vocês, mas eu, como vocês sabem, até umas semanas atrás eu estava dodói. Eu já sou uma jovem senhora, à beira dos seus 50 anos de idade. Então, o sexo aqui em casa é tranquilo, sabe? É uma coisinha tranquila. É uma atividade física de baixíssima intensidade. E aonde a gente produz dopamina? No sexo. A gente produz no sexo, a gente produz no autocuidado, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa para a gente se cuidar. Quando a gente comemora pequenas vitórias, lembra? Meta, conquista, recompensa, ok? A gente produz durante o sono, comendo comida saudável. Olha que interessante. Quando a gente come uma comida saudável, você não fica feliz? Fala, nossa, hoje eu tô top, tô cumprindo minha dieta, tô bacana, só tô comendo coisa que me faz bem. Quando você jaca, é gostoso na hora, mas depois você não fica com aquela sensação de culpa? Então, ter o hábito de comer saudável também produz dopamina. Além disso, completar uma tarefa. Só que, hoje em dia, a gente sabe que não é completar uma tarefa, tá? Que vai produzir a recompensa. E para explicar isso para vocês, eu vou citar algumas pesquisas. Alguns macacos foram treinados para bater num dispositivo, e toda vez que ele batia naquele dispositivo, o que acontecia? Descia um alimento gostoso, que ele gostava que eles gostam de comer, e ele comia, ok? E eles foram condicionados, porque a dopamina, ela tá dentro do nosso sistema de meta, conquista e recompensa, então a gente tem que tomar muito cuidado com dopaminas exógenas. Então, o que seriam as dopaminas exógenas? A Ritalina, por exemplo, que é muito indicado. A Ritalina, a cocaína, a anfetamina fazem parte do mesmo sistema. Eles geram uma recompensa imediata. O que eles fazem? A cocaína e a Ritalina. A Ritalina e a cocaína, eles retêm a dopamina mais tempo na fenda sináptica, o que prorroga a sensação de prazer, de recompensa. Ok? Então, olha só. Dar Ritalina para as crianças é muito perigoso. Essas crianças que são muito, né, ativas, hiperativas, é muito perigoso. Porque a gente pode desregular esses neurotransmissores. Tudo tem um preço, né? Principalmente quando a gente fala em hormônio e neurotransmissor. Um inibe o outro vai inibir a outra, né? Que vai excitar o outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Então, olha só, voltando aqui ao macaquinho. A partir daí, eles entenderam que, com o tempo, o macaquinho ficou louco. Ele batia toda hora. Quanto mais ele recebia comida, mais ele batia, mais ele recebia comida, mais ele... E o que eles resolveram fazer? Vamos fazer o seguinte. Ele tá viciado no sistema do quê? De meta, conquista e recompensa. Então, vamos fazer o seguinte. Tudo eles monitorados, tá? Corticalmente, tudo monitorado nos lobos e nos centros de ativação superior. E aí, o que eles pensaram? Vamos fazer o seguinte. Eles têm que dar 10 tapinhas aqui, ó, no dispositivo, e aí sim a comida é liberada, certo? E o que eles perceberam? Que isso excitou demais o lobo frontal, tá? Que é o nosso modo de ação, é o nosso módulo que proporciona ação, né? Isso que faz a gente agir é o lobo frontal, tá? O pré-frontal. E isso excitou demais o lobo pré-frontal. E aí, o que eles fizeram? Ficaram curiosos com essa informação. Por quê? Porque eles batiam no dispositivo, ora vinha recompensa, ora não vinha. Macacos não sabem contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pá, recebi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pá. Então, isso não viciou os macaquinhos. Olha que interessante. A partir daí, eles resolveram... E eles ficaram com aquela informação do lobo pré-frontal muito ativado, tá? E aí, o que eles fizeram? Vamos colocar uma luz no teto, tá? E toda vez que a luz acender,
ele vai bater lá 10 vezes e aí vai liberar a comida para ele, a recompensa. E aí o que eles observaram? Que quando a luz acendia, na verdade, o sistema de recompensa nosso, ele não é ativado quando a gente recebe a recompensa, mas sim quando a gente age para receber a recompensa. Olha que louco. Então, olha só. Porque eles perceberam que quando a dopamina subia na produção, na corrente sanguínea, né, do hematoencefálica, né, dos macaquinhos da pesquisa, quando a luz acendia. E não quando eles batiam 10 vezes e o alimento caía e eles comiam. Ou seja, a dopamina, ela é o principal neurotransmissor da motivação e não da recompensa. Ok? Por isso que ela é extremamente viciante e a gente tem que tomar muito cuidado com a exógena, tá? Porque a exógena, aliás, ela nem consegue romper a barreira hematoencefálica, tá? Então, eles desenvolveram uma outra substância para ser colocada, né, medicada para os pacientes que têm déficit de dopamina, que é a L-Dopa, ok? Então, a dopamina em si, ela não consegue romper a barreira encefálica, então ela não consegue ter ação. Então, eles tiveram que desenvolver uma precursora, né? Uma molécula muito grande de dopamina. E então, eles desenvolveram a L-Dopa. E a L-Dopa que é ministrada, ok? Só que se a gente pode produzir isso, a gente sabe que a gente pode produzir isso em exercícios físicos de baixíssima intensidade, sem o menor risco de viciar o nosso paciente ou o nosso aluno, para que a gente vai consumir medicação exógena? De novo, gente, a gente tem tudo nos exercícios físicos, basta a gente saber manejá-los, ok? Essa questão da dopamina participar, principalmente da ação no momento da conquista, da meta para atingir o foco, vai gerar a meta, ok? Aí vem a dopamina para você buscar e conquistar algo. E aí vem a recompensa, ok? E aí eles estudaram pessoas dentro do cassino. E é exatamente o que acontece com as pessoas viciadas em jogo. A sensação, qual é a sensação? Você não sabe se você vai ganhar, do mesmo jeito que o macaquinho não sabia se ia receber a recompensa ou não. Mas ele estava agindo para receber a recompensa. E é nesse momento em que a dopamina é liberada. Então, quando a gente pratica a metodologia hipopressiva, que é um exercício físico hipercapneico, de baixíssima intensidade, que vai produzir hormônios e proteínas do grupo das catecolaminas, ok? E vai liberar bastante dopamina, tá? O que acontece? Né? Só o fato da pessoa estar buscando conquistar os 28 minutos, né, da prática, né, que é o tempo que leva para a dopamina ser liberada, ela já está inundada de dopamina. Olha que loucura. Então, antes a gente achava que a partir do 28º minuto é que a pessoa tinha a recompensa. E só ali que a dopamina era gerada. Hoje em dia a gente sabe que não, né? Que a dopamina é gerada. Hoje em dia, 3 meses atrás, tá, gente? Quando eu fui estudar de novo essa questão do sistema de recompensa, que eu fui fazer o curso de dor crônica. Que eu fui montar o nosso curso de dor crônica. Então, hoje em dia a gente sabe que a dopamina, ela está na ação. Por isso que o lóbulo pré-frontal dos macaquinhos ficaram malucos, né? Na hora que eles estavam vendo a luz acender para bater no dispositivo. Olha que maluco isso. Isso não é lindo, é sensacional. Então, olha só, eu sou apaixonada por tudo isso, não sei vocês. Mas, enfim, gente, o que é importante? Todos esses 4 neurotransmissores que a gente falou são produzidos durante qualquer exercício físico. Um ou outro são priorizados durante uma prática exclusiva de exercício físico. E a dopamina é o neurotransmissor das metodologias hipopressivas, dos métodos hipercapneicos que trabalham com privação de oxigênio. Então, aí vem a questão. Só por trabalhar com entropia, jogando energia ruim fora,
ok? Relaxamento dos músculos antigravitacionais. Respiração. E lembra que a gente falou serotonina, respiração, meditar, mindfulness. Então a gente está trabalhando, pondo o paciente para respirar. Isso é extremamente importante para a neurociência hoje em dia, tá? Normalização das pressões e regularização da pressão que o vago pode estar tendo dentro da nossa caixa torácica e até o intestino grosso. Além de, deixa eu ver, eu falei da entropia, eu falei da normalização das pressões, a dopamina, que a gente falou agora. Agora, olha que mais interessante. A dopamina tem 5 receptores. O D1, D2, D3, D4, D5. Então, olha que foi descoberto recentemente. Que o nosso sistema de recompensa, ele funciona também para dor. Não é só para estímulos bons, ele também funciona para recompensas ruins. Como os vícios, por exemplo. Os vícios, eles se mantêm pela dopamina. E o excesso de dopamina, então, ou seja, o excesso de uma medicação que produza muita dopamina, eu não sei se vocês sabem, muita dopamina gera esquizofrenia, tá? É o princípio da esquizofrenia, o excesso de dopamina. Então, para que a gente vai correr o risco, gente, de produzir gerar muita dopamina, transformar um paciente esquizofrênico, né? Principalmente que a Ritalina, na última década, toda criança praticamente tomava Ritalina, né? Praticamente toda criança hiperativa, e todas eram, porque todas são, é assim que são as crianças, tomavam Ritalina, né? Então, olha o risco que a gente corria, né? Agora, sabendo que a gente pode produzir isso endogenamente, que a gente tem uma farmácia dentro da nossa cabeça, e a gente pode trabalhar com um exercício ou outro para priorizar um déficit, seja de depressão, como eu disse, os exercícios aeróbicos saem disparadamente na frente, principalmente na intensidade moderada a alta, e para isso a gente pode usar a escala de Borg, tá? Sexo, por exemplo, a gente está na produção de serotonina e dopamina, porque é uma atividade física de baixíssima intensidade, certo? Aí o exercício físico, de forma geral, produz também a ocitocina e produz também as nossas endorfinas. Então, olha que maluco, a gente pode ter analgesia, a gente pode ter a sensação de amor, de plenitude, né, com a ocitocina, a gente pode ter a melhora, né, um estabilizador de humor com a serotonina, e a gente pode ter uma normalização da nossa recompensa, perder a compulsão alimentar. Pode ser um excelente aliado a gente encher o nosso paciente, encher assim, dentro da capacidade que o exercício físico tem, de dopamina, para que a gente possa substituir essa procura incessante pelo vício, pela compulsão alimentar, pelo vício em jogos e por aí vai. Isso é uma elucubração minha, tá? Não vi nenhum artigo científico. Porém, faz sentido. Certo? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar só concluindo a linha de raciocínio. Eu acho que eu falei, né? Mas vou repetir. O sistema de recompensa, ele trabalha para o bem e para o mal. Depende do receptor que ele vai interagir. Se ele trabalha interagindo com o receptor D1 e D5, tá tudo bom. É um hábito bom. É um vício bom. Você está atrás de uma recompensa boa. Se ele trabalha com os receptores D2, D3 e D4, são vícios ruins. Hábitos ruins. Entendem? E principalmente quando a gente sabe que os neurotransmissores são aqueles que regem o nosso comportamento. Então, vale a pena a gente colocar na nossa anamnese pergunta simples, do tipo assim, conta um pouco de... Claro que tem que pensar nisso melhor, como seria perguntado de uma forma melhor para o indivíduo que a gente está avaliando. Mas, por exemplo, pelo próprio autocuidado que o paciente aparece no nosso estúdio, que ele vem para uma avaliação, a gente consegue perceber, né? Como é o autocuidado dele, como ele está naquele momento, se ele cuida dos cabelos, se ele lava o cabelo, a gente consegue identificar um hábito, entendeu? Da pessoa, que pode ser ruim ou pode ser bom. E a gente pode trabalhar em cima desse hábito. Eu acho isso sensacional. Eu vou abrir aqui o chat para tirar dúvidas de vocês,
se vocês as tiverem, ok? Fala, Biazinha, tudo bem com você? E aí, pessoal, dúvidas? Eu acho sensacional. Toda vez que a gente fala em exercício físico e a gente vai mais fundo nas pesquisas, isso porque eu nem falei da irisina, não falei do glucagon, não falei desses 4, ok? Não falei também da insulina, não falei de diversos outros questões de neurotransmissores e hormônios que são produzidos. Gratidão, Conchita Anne, beijo pra você também. Gabizinho, maravilhosa, não é? Paty, eu sou apaixonada. Vai ficar salva. Minhas lives sempre ficam salvas, tá, gente, pra vocês. Parabéns, amei também. Oi? Parabéns, eu gostei também. Você gostou, Priscila? A Priscila tá dizendo que gostou. Moniquinha, gratidão. Então, olha só. Cara, a gente consegue cada vez mais... Não é, Sammy? Eu também sou apaixonada pela metodologia hipopressiva. Ah, eu esqueci de falar. Olha só, gente. A metodologia hipopressiva, diferente dos outros exercícios, eu era uma pessoa que eu falava assim, a minha metodologia hipopressiva, eu não quero, tá? Eu não quero focar na perda de medidas. Não é isso que eu quero. Eu quero focar na melhora da mobilidade, da motilidade, da motricidade das vísceras. Eu sempre falei isso, né? Hoje em dia eu já reverto. Hoje em dia eu já pensei melhor. A mulher que vem, porque normalmente são mulheres, eu acredito ainda um dia reverter essa questão e trazer os homens para dentro da metodologia hipopressiva, tá? Então, olha só, se a mulher, ok? Se a mulher vier procurando, ou o indivíduo, ou o paciente, enfim, o indivíduo vier procurando perda de medidas, né? É importantíssimo a gente medir o perímetro da cintura antes e depois. Por quê? Porque a metodologia hipopressiva, ela vai gerando uma normalização na pressão intraabdominal, a mulher perde aquela barriga estufada, ok? Na hora. Não estou dizendo que não vai voltar depois, você tem que fazer o programa completo de aulas. Não é só ficar aspirando, ok? Por favor, estou falando da metodologia completa, tá? Então, a gente vai trabalhar onde? No sistema de meta, conquista e recompensa imediatamente. Então, a mulher ela vai chegar em casa, diferente de qualquer outro exercício físico, ela vai olhar no espelho e falar, nossa, você vai pôr uma cinta ali na cintura dela, ela vai ficar enlouquecida, tá? Porque tem mulheres que perdem 4 centímetros, 2 centímetros de perímetro de cintura. Eu já perdi 6 centímetros de perímetro de cintura numa aula de hipopressivo. Mas eu tenho a pressão intraabdominal aumentada cronicamente. Elis, qual a diferença de substância química e hormônios? Tudo são substâncias químicas. Os hormônios, eles são produzidos nas glândulas hormonais. São produzidos nas glândulas suprarrenal, testículo, ovário, hipófise, tá? Todas as glândulas do nosso corpo. Tireoide, tá? E acho que você quis falar neurotransmissor, né? Neurotransmissor é produzido para gerar a homeostasia do corpo. Tá? Um é estabilizador de humor, outro trabalha em cima de recompensa, outro trabalho em cima da analgesia e por aí vai, tá bom? Acho que foi essa a pergunta que você quis fazer. Perde sempre, a Leonor tá aqui falando, perde sempre por quê? Porque a pessoa que se acostumou a fazer a metodologia hipopressiva, a gente condicionou essa pessoa a o quê? Meta, conquista e recompensa. E além de tudo, eu não falei que ela é excelente aliada para as compulsões alimentares? E o que a gente observa na prática da metodologia hipopressiva é que ao longo das 12 sessões a gente vai perdendo aquela vontade absurda de comer aquele docinho no final da tarde, sabe? Todo mundo que pratica o método vai emagrecendo por isso, por conta dessa perda dessa compulsão alimentar. A gente quebra o ciclo, tá? Também estou apaixonada e tendo ótimos resultados com as alunas. Sim, a metodologia é maravilhosa, né? Obrigada, Juliana. Nossa, eu falo, Rafa, o cara que produziu isso, que fez esse corpo, não sei qual é o nome que vocês querem dar, né? Respeitando a crença de cada um. Eu sempre brinco nos cursos Deus, Buda, Jesus, Oxalá,
macacos, Darwin, ET, eu não sei no que vocês acreditam, ok? Foi perfeito. Pensou em cada detalhe, assim, e criou um sistema perfeito e apaixonante, como você diz aí. A P tá aqui falando que ama o Má, minha professora da metodologia hipopressiva. Vou ver seu post, Sami. Amo também a criadora. Oh, eu também te amo. Peixinho, peixinho. E a Beth, que estão aqui na live, são minhas monitoras da metodologia hipopressiva, certo? Verdade, Léo. Passei por muitos momentos delicados e perdi o papo. Isso. Já não sei se tem alguma relação na hernia inguinal. Olha só, gente. Se eu falar para vocês que a metodologia hipopressiva vai reabsorver uma hérnia de 20 anos, sabe? Eu não posso afirmar nada para vocês. É isso que eu falo para vocês. Muita gente falando de metodologia hipopressiva e pouco conhecimento. Prestem atenção no que vocês consomem, tá? O que eu posso dizer para você é que eu acabei de passar por uma síndrome compartimental. O que é isso? Eu tenho endometriose desde pequena, tá? Eu tive uma queda na cozinha e bati justamente a região do tronco anterior e lateral. Ou seja, eu joguei muita pressão para dentro do meu abdômen, ok? O que aumentou substancialmente minha pressão intraabdominal a ponto de gerar uma síndrome compartimental. O que é a síndrome compartimental? É quando a pressão intraabdominal está acima dos níveis recomendados pela Associação Mundial da Síndrome Compartimental, que é acima de 12 milímetros de mercúrio, ok? Quando chega a 20 milímetros de mercúrio, dentre 12 a 20 milímetros de mercúrio, quando chega a 20 milímetros de mercúrio, a Associação Mundial da Síndrome Compartimental, diz que nós temos uma síndrome compartimental. Nesse nível de 12 a 20, nós temos síndrome do compartimento. O que é isso? A pressão muito alta e as vísceras não conseguem funcionar em nenhum dos seus 3 movimentos, ok? O que aconteceu comigo? Quando eu cheguei à médica, né, a minha segunda médica, não a do pronto-socorro, o que eu tinha? Uma hérnia. Eu falei, eu tenho muita dor aqui, ó, tô com muita dor nessa região baixa da barriga. Ela foi pro papai falar, isso é uma hérnia inguinal. Eu pensei, mas eu nunca tive hernia inguinal, caramba. Mas, obviamente, eu tava com a pressão tão alta abdominal que gerou uma hernia inguinal. Imediatamente, no momento que a minha pressão se normalizou, ok? Que eu fui tratada devidamente, como deveria ser tratada, né? Pelo grande Máximo Lombardozzi, do qual sempre serei grata, e agora tendo continuidade com a Repeixinho, né? A hérnia sumiu. Então, assim, o que eu posso dizer? Eu não sei o resultado que vai dar em cada corpo, tá? A gente aplica. Em alguns pacientes, funciona. Em outros pacientes, não. Em outros pacientes, não funciona, tá? Então, a gente tem, cada corpo é um corpo, e como eu sempre falo, a gente está diante de uma ciência que não é linear, que é o corpo humano, onde 1 mais 1 nem sempre são 2, certo? Gratidão, Elis. Betinha chegou agora trabalhando, né? Verdade, eu parei de comer doce que nem louca. Olha aí. Correria insana aqui, mas amo o mar. Tem alguma relação na hernia inguinal? Acabei de explicar. Jonatop, amo. Gratidão, gratidão, gratidão. A gratidão é minha. Não podemos afirmar, mas na prática uma aluna está melhorando muito a hérnia dela, que é umbilical. Sim. Dói muito, dói bastante. Eu nunca tinha sentido essa sensação, mas dói bastante. Imagina, de nada, Cleiton. Conchita, linda. Cariocas. Conquista a habituação evoluindo o conhecimento e memória. Tudo começa com a prática de condução consciente. Perfeito. E aí, gente, a gente remonta um momento da história em que a percepção corporal e os exercícios de percepção eram extremamente, exercícios que traziam consciência corporal eram extremamente importantes. E hoje, com os manejos da dor crônica, né, a gente sabe que eles passaram a ser relevantes. O que muda muita coisa pra gente. Hoje em dia a gente tem dentro dos nossos espaços de trabalho pessoas que são verdadeiros analfabetos corporais, né? Você pede para baixar o ombro, a pessoa não tem consciência, né? Então é importante esse trabalho consciente, tá? Que a Conchita acabou de arrasou, hein, Conchita? De memorização e de habituação mesmo com o corpo, com o ambiente que o circunda, é extremamente importante, tá?
Emocional das pessoas interfere muito nos resultados? Sim. A respiração interfere muito, né, na questão emocional. Então, às vezes, acontece da gente liberar ali alguma emoção. A gente sabe que pessoas que têm dores crônicas do subgrupo, tá? Das dores crônicas de origem visceral, sofreram ou passaram por abuso sexual, físico ou emocional durante a primeira infância. Então, pode acontecer durante a prática da gente despertar algum sentimento que não seja bom, tá? Algumas pessoas choram, outras pessoas têm raiva, tá? Isso acontece, não vou dizer que com frequência, mas acontece sim, tá, Rafaela? Gratidão maravilhosa é você com... que mais? Tem mais dúvidas? Vou procurar você quando for em São Paulo. Gratidão, eu que agradeço. Interfere muito depressão e perda de entes queridos, também interferem demais nos resultados. Sim, Ju, depressão é a depleção da serotonina, tá? Então, se a pessoa precisa ver se a pessoa está em luto, que é absolutamente normal, ou se a pessoa está deprimida, com baixa de serotonina, são coisas diferentes, ok? Se a pessoa está deprimida, põe ela para fazer exercício físico, tá? Qualquer um vai produzir serotonina. Principalmente aqueles feitos ao sol, lembra que eu falei? Que a pessoa sinta o sol e ao ar livre, certo? Nossa, por isso que tem uma aluna que vai e volta na aula, só Nossa, Jana, não tinha lembrado disso. Não entendi, Samia. Nossa, por isso tem uma aluna que vai... Oi? Tem delay, não vai dar pressão. Não entendi. Idoso com 80 anos e hipertensão controlada pode praticar exercício hipopressivo? Não. Meu conceito hipopressivo é o único do mundo que nós geramos uma especialização, tá? Uma outra maneira de aplicar o hipopressivo para hipertensos, de forma segura, tá? E a gente tem obtido excelentes resultados, não só na normalização da pressão intraabdominal, na melhora de continência urinária, enfim, nos benefícios que o método traz, ok? Mas também a melhora da pressão arterial sistêmica. Uau! Por quê? Olha só, as microarteríolas que levam toda a oxigenação e toda o fluxo sanguíneo para as vísceras, né? Se a pressão estiver aumentada, essas microarteríolas estarão como? Com a luz diminuída. Então, há necessidade de aumentar a frequência cardíaca, ok? E a pressão para que essas vísceras sejam melhores irrigadas. Se a gente normaliza a pressão intraabdominal, tá? E burla aqueles 15 minutos iniciais do exercício físico hipercapneico, extremamente perigoso para o paciente hipertenso, tá? Bingo, a gente conseguiu chegar em diminuições de pressões sistêmicas, tá? De pressão arterial sistêmica. Pacientes voltando ao consultório dos cardiologistas pedindo para rever a medicação, por estarem gerando quadros de hipotensão arterial. Isso não é maravilhoso, gente? Mas cuidado, não é todo método. A hipertensão, mesmo controlada, é contraindicação absoluta, tá? Para hipopressivo. Somente o nosso método tem uma especialização que a gente conseguiu burlar esses 15 minutos aí, enganar o corpo que ele nem percebeu. E a gente está tendo excelentes resultados. A Beth está aqui falando, a maioria dos meus pacientes tem ódio, não aguento ficar muito tempo na postura. É normal, né? A gente nem liga. Depois você vê a live, Beth, eu falei que o sistema de recompensa, ele funciona pro bem e pro mal, tá? Então, a pessoa sentindo dor, mesmo no ódio, a metodologia hipopressiva vai trabalhar no sistema de meta, conquista e recompensa, tá bom? Depois você assiste, você vai entender o que eu tô falando. Jana, por causa do abuso na infância. Ah, entendi. Dor visceral, abuso na infância. Fiquem ligados. Como faz para atualizar no curso? O curso de para hipertensos? É só me chamar no direct que eu passo o link para você. Ele é totalmente gravado.
É só quem fez a formação. Não, só para quem fez a minha formação, tá? Corpus dela. Para outras formações não, porque a gente trabalha com uma série de ativação muscular, enfim. Galera, resultados incríveis. Pri me ensinou a sorrir no momento em que eu mais precisava. É a Com. Gratidão sempre, minha querida professora, sabe muito e entrega. A Pri tá falando que isso é orgulho dela. Ó, tá vendo? A Com tá gerando ocitocina, tá elogiando, né? Isso é surreal, de fato. Mexer em impressão. Qual a diferença da minha metodologia para o concorrente? O Estúdio Performance 20 está perguntando. São diversas, tá? Mas a principal delas é que a gente trabalha diretamente na pressão torácica também. A gente também mexe e manipula a pressão torácica, tá? Porque existe uma série muscular comprovada que uma vez que a pressão intra-abdominal está aumentada, a ativação de uma série muscular. Isso é comprovado pelos osteopatas belgas, Finney Williams, tá? Através de uma revisão sistemática de uma meta-análise com mais de 900 artigos científicos. Não sou eu que inventei, tá? Então essa, eu acredito que seja a principal diferença, além de outras coisinhas aí, tá? Obrigada, Ana Carolina. O indivíduo com o que é PSP? Conseguiria fazer uma... Mapa hipertenso é como se fosse uma pós do mar. Jana, vejo outras hipopressivas que fazem com pessoa hipertensa, fazendo apneia de 3 segundos. Então, gente, mata, viu? Só que o sistema cardíaco e o sistema arterial, ele não mata na hora, né? Quando a gente deixa uma pessoa fazer uma valsalva, por exemplo, a pessoa não vai morrer ali com a gente. Ela vai morrer depois em casa, quando ela for fazer força para defecar, por exemplo, para fazer cocô. Tá? Então, isso é muito perigoso, tá? Então, aí, eu sempre brinco no curso, nesse momento, é que passa na nossa cabeça, assim, quantas pessoas, depois da nossa aula de pilates, enfim, depois da nossa, seja o que for, que a gente não observou bem a respiração e que depois chegou em casa, teve um mal súbito que a levou a óbito, ok? Cuidado, tá? Muitas pessoas, muita gente falando da metodologia hipopressiva, de hipopressivos, sem conhecer hipopressivos. Eu estudo há mais de 10 anos hipopressivos, hein, gente? Cuidado. Bom, se sua formação é da metodologia do MH, tudo bem. É só você me chamar no direct que eu te passo o link. A gente verifica aqui e passa o link para você, tá, corpus dela? E por falar nisso, a gente vai ter formação da metodologia hipopressiva em São Paulo, Rio de Janeiro, Lisboa e Foz do Iguaçu. Quem tiver interesse, tá? É só me chamar no direct também. E online em novembro. E online e ao vivo pelo Zoom em novembro. Nós teremos uma nova turma da metodologia hipopressiva. Tá aqui a Sandrinha falando que a metodologia hipopressiva mudou a vida dela. A Sandrinha, ela é intolerante, tá? E celíaca. Tá? Ela tem várias intolerâncias alimentares e, além de tudo, ela é celíaca. É uma pessoa que precisa fazer a metodologia hipopressiva sempre. Boa noite. Recife, Pernambuco, esse ano nada, tá? Esse ano são os únicos cursos que eu vou aplicar. Você dá aula online do hipopressivo? Eu não dou mais. Estúdio Performa. Dou. A Priscila tá falando que eu dou. É verdade. Acabamos de falar online. Hipopressivo no dia em novembro. Em novembro. Eu não sei se você está perguntando de aula presencial. O que eu faço normalmente é avaliar e encaminhar para as minhas monitoras para a aula. Agora, se você está falando do curso, nós vamos ter um curso em novembro, tá bom? Dá uma montanha de diferença para os outros métodos. Dá até vontade de chorar. Oi, lindona, ontem estávamos na aula e nem nos falamos, né? É fofoca. Fofoca que vocês... Como faço para fazer o mapa hipertenso? Me chama no direct, tá bom? Essencial Fisiopilates. Bom, acho que é isso, né? Não, em Foz, dentro de um estúdio, tá, Cleiton? Dentro de um estúdio que é a FR Pilates. Em Brasília, só essas turmas esse ano, tá? É só aula? Não, eu só avalio e encaminho para as minhas monitoras, tá bom? E tem também... são 3 monitoras que eu esqueci o nome de uma. A Beth, a Repeixinho e a Ariane.
A Moniquinha falando que também é celíaca. Eu dou aula de hipopressivo online. Bro, já aqui fazendo propaganda, ó. Bro dá aula de hipopressivo online. A Nath chegando agora. Opa, Nath, tudo bem com você? Porto Alegre, já ministrei turma esse ano em Porto Alegre. Bom, acho que é isso, né? Curso presencial é sábado e domingo. Sim, sábado e domingo. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Acho que eu falei bastante hoje. Acho que eu falei bastante coisa legal, bastante coisa interessante. Lembrando que sexta-feira, marquem na agenda, 20 horas da noite. Normalmente eu tenho minha live de sexta-feira às 11 da manhã. Essa live vai ser excepcional, às 20 horas da noite, porque eu terei a honra de receber nosso grande mestre Máximo Lombardozzi. Está sensacional essa live, porque nós descobrimos que nós não temos somente uma pressão hidrostática funcionando no nosso assoalho pélvico, funcionando dentro do sistema visceral, e sim 3 pressões. Então, se eu fosse vocês que concorrem e são aumentadas em determinados níveis da respiração ou não. Então, eu não vou contar muito, porque eu quero ver vocês na nossa live das 20 horas na sexta-feira com o monstro Máximo Lombardozzi, certo? Jana, sobre o ódio causado nos alunos, eu quis dizer que eles fazem crossfit, mas não aguentam ficar na postura. Aí cresce um ódio, mas sempre volta. Isso é uma delícia, né? Isso a gente pega esses alunos de crossfit no Pilates também, é a coisa mais gostosa, quebrar eles no meio, né, gente? Eles são grupos musculares diferentes, né? A gratidão é toda minha. Já dei IPA online também na pandemia. A galera fazendo, a Sami também fazendo. Boa noite, vou fazer meus 5 minutos do mar. Boa, olha que monitora que eu tenho. Gente, Deus abençoe a todos vocês também. Tô me cuidando, Moniquinha. E nada mais interessante do que uma pessoa que estuda pressões passar por uma síndrome compartimental. Eu pude sentir na pele o que os nossos pacientes com síndrome compartimentais ou com a pressão intraabdominal aumentada cronicamente sentem. Não quero isso de novo para mim, mas foi muito bom passar por isso, como experiência pessoal. Certo? Hora do debate. Gente, gratidão, beijo grande no coração de vocês. Não, tô me cuidando. Fiquem tranquilas, já eu tô 100%. Faltam só alguns exames de intolerâncias alimentares e déficits enzimáticos, que o Máximo pediu para eu fazer, investigar algumas síndromes talvez, e vida que segue, vida que segue, e nunca mais parar de fazer meus 5 minutos diários, nem em época de lançamento, né? Quando a gente tá correndo bastante. Beijo no coração de todos vocês, viu? Tchau, até sexta, gente.